Esta é uma história real e emocionante sobre como Amado Batista, durante uma corrida matinal em Goiânia, encontrou uma mulher grávida desacordada no parque e salvou duas vidas com um gesto de pura humanidade. Uma história que nunca ganhou os holofotes, mas que revela o verdadeiro caráter de um dos maiores ídolos da música brasileira. Deixe seu comentário contando seu nome e de onde você está assistindo esse vídeo. Não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Eram exatamente 5h47 da manhã quando o despertador tocou naquele apartamento simples, mas aconchegante, localizado em um bairro tranquilo de Goiânia. Amado Batista sempre foi homem de acordar cedo, muito antes do sol pintar o céu de dourado. Era um ritual sagrado que ele mantinha há mais de 20 anos. Desde quando a vida ainda era uma estrada cheia de curvas inesperadas e sonhos incertos. Naquela manhã de setembro, o ar estava fresco e carregado do perfume de pequi que vinha dos quintais próximos, misturado com o aroma do café que já borbulhava na cozinha. Ele se levantou devagar, como quem respeita cada movimento do próprio corpo, cada articulação que já tinha visto tantas estradas, tantos palcos, tantas noites mal dormidas em pousadas de beira de estrada. Colocou a mesma roupa de corrida de sempre, uma bermuda azul desbotada, uma camiseta branca meio amarelada pelo tempo, e aqueles tênis de corrida que já haviam percorrido quilômetros e mais quilômetros pelas ruas de Goiânia. Eram Nike antigos, com a sola já meio gasta e uns furinhos na lateral, mas que se moldavam perfeitamente aos seus pés como uma segunda pele. Os fones de ouvido eram ainda mais antigos que os tênis. Um modelo daqueles bem básicos, com fio descascando em alguns pontos, que ele insistia em usar porque tinham uma qualidade de som que o agradava. Neles sempre tocavam as mesmas músicas, modões clássicos, sertanejas raiz e às vezes até mesmo suas próprias canções, que ele ouvia como se fossem de outro artista, analisando cada arranjo, cada inflexão da voz, cada instrumento. Amado saiu de casa às 6h15, quando o céu ainda tinha aquele tom azul acinzentado do amanhecer. As ruas estavam desertas, apenas alguns garis varrendo as calçadas e um ou outro trabalhador apressado esperando o ônibus. Ele gostava desse silêncio urbano, dessa pausa que a cidade dava antes de acordar completamente. Era nesses momentos que ele conseguia pensar melhor, organizar as ideias, fazer as pazes consigo mesmo e com as escolhas que havia feito ao longo da vida. O parque que ele frequentava ficava a aproximadamente 3 quilômetros de sua casa, numa região um pouco afastada do centro da cidade. Eram daqueles lugares que parecem ter sido esquecidos pelo tempo, onde a natureza ainda conseguia falar mais alto que o concreto. Árvores centenárias formavam uma copa densa que filtrava a luz do sol em pequenos feixes dourados, criando um jogo de luz e sombra no chão de terra batida. Tinha uma lagoa pequena no centro, sempre com alguns patos nadando tranquilos, e bancos de madeira espalhados estrategicamente para quem quisesse contemplar a paisagem. Naquela manhã específica, o parque estava ainda mais silencioso que o normal. Nem mesmo o senhor Joaquim, aquele aposentado que sempre chegava às 6h30 para alimentar os patos, estava por ali. Amado começou sua corrida no ritmo habitual, passos cadenciados, respiração controlada, mente livre para vagar entre pensamentos e lembranças. Ele corria há exatamente 32 minutos quando algo o fez parar. Não foi um barulho, nem um movimento. Foi uma sensação estranha, quase inexplicável, como se uma força invisível tivesse puxado seu olhar em direção àquela árvore ipê amarelo que ficava numa das curvas da trilha. O ipê era majestoso, com tronco grosso e raízes que se espalhavam pela superfície como dedos de um gigante adormecido. Era debaixo dessa árvore que ele costumava parar para fazer alguns alongamentos antes de voltar para casa. Mas naquela manhã havia algo diferente. Uma forma humana recostada contra as raízes. Amado tirou os fones de ouvido devagar, o coração já acelerando não apenas pelo exercício, mas por uma inquietação crescente. Aproximou-se com cautela, como quem não quer assustar um animal ferido. E foi então que viu claramente, era uma mulher, aparentemente muito jovem, grávida de uma barriga grande que denunciava os últimos meses de gestação. Ela estava inconsciente, com a cabeça apoiada de forma desajeitada contra a raiz da árvore. A pele estava pálida como papel, com uma tonalidade acinzentada que preocupava.
Os cabelos castanhos estavam grudados na testa suada, e seus lábios tinham uma coloração levemente azulada. Vestia um vestido simples, de tecido barato e já desbotado, com algumas manchas de terra. Os pés descalços mostravam sinais de que ela havia caminhado muito antes de chegar ali. Amado sentiu o mundo girar por um momento. Suas mãos tremeram quando ele se ajoelhou ao lado da mulher e, com muito cuidado, tocou seu pulso. O batimento cardíaco estava acelerado demais, e a respiração era tão superficial que quase não se via o movimento do peito. Ele sabia que não tinha muito tempo. Todas aquelas experiências de vida, todos aqueles anos rodando o Brasil e enfrentando situações inesperadas, culminaram naquele momento em que o instinto falou mais alto que qualquer medo ou hesitação. Com as mãos tremendo, ele pegou o celular e discou 192. A ligação demorou alguns segundos para completar, segundos que pareceram eternos. Quando finalmente atenderam, Amado tentou manter a calma na voz, mas era impossível disfarçar o desespero. Alô, aqui é o SAMU, qual a emergência? Veio a voz profissional do atendente. Eu encontrei uma mulher grávida desacordada no Parque das Flores. Ela tá muito mal, precisa de ambulância urgente, respondeu Amado, tentando falar devagar para não atropelar as palavras. Senhor, o senhor pode me dar a localização exata e me descrever o estado da paciente? Amado olhou ao redor, procurando pontos de referência. Ela tá debaixo do ipê amarelo grande, perto da trilha principal, na curva que fica depois da lagoa. A pele tá muito pálida, ela tá suando muito, e a respiração tá muito fraca. Ela tá grávida, parece que tá nos últimos meses. Enquanto falava com o SAMU, Amado tirou sua própria camiseta e colocou debaixo da cabeça da mulher como um travesseiro improvisado. Com cuidado extremo, ele verificou se ela não tinha nenhum ferimento visível e tentou posicioná-la de uma forma mais confortável. Suas mãos, calejadas pelos anos tocando violão, eram surpreendentemente delicadas naqueles gestos. A senhora consegue me ouvir? Sussurrou ele, passando a mão levemente pelos cabelos da mulher. Eu tô aqui, tá bom? Não vai acontecer nada com você nem com seu bebê. A ambulância já tá vindo. Foram 15 minutos que pareceram 15 horas. Amado não saiu de perto nem por um segundo, conversando baixinho com a mulher inconsciente, contando histórias para tentar transmitir alguma energia positiva, algum conforto, mesmo sem saber se ela conseguia ouvi-lo de alguma forma. Ele falou sobre sua própria infância em Sobral, sobre as dificuldades que passou, sobre a importância de nunca desistir. Falou sobre músicas que havia composto pensando na força das mulheres brasileiras, sobre mães solteiras que conheceu pelo país afora, sempre lutando e sempre resistindo. Quando finalmente ouviu o som da sirene se aproximando, Amado sentiu um alívio que quase o fez desabar. 2 paramédicos desceram da ambulância correndo, carregando equipamentos e uma maca. Eles eram profissionais experientes, e Amado pode ver nos olhos deles a mesma preocupação que sentia. O que o senhor sabe sobre ela? Perguntou uma das paramédicas, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos presos e olhar determinado. Nada. Eu só a encontrei assim há uns 20 minutos. Ela tá desacordada desde então, respondeu Amado, se afastando para dar espaço aos profissionais. Os paramédicos trabalharam rapidamente, medindo pressão arterial, verificando os sinais vitais da mulher e do bebê, colocando uma máscara de oxigênio no rosto dela. Amado pode ouvir fragmentos da conversa médica: pressão muito alta, possível pré-eclâmpsia, precisamos levá-la urgente. Senhor, o senhor vai acompanhar? É parente dela? Perguntou outro paramédico, um homem jovem com sotaque do interior. Não, eu não conheço ela, mas eu posso acompanhar? Amado hesitou por um momento. Eu quero ter certeza de que ela vai ficar bem. Durante o trajeto até o hospital, Amado seguiu a ambulância com seu próprio carro, um sedã simples e preto que já tinha alguns anos de uso. No rádio tocava uma música sua, secretária, mas ele nem prestou atenção. Sua mente estava completamente focada naquela mulher desconhecida e no bebê que ela carregava. Pensou em como a vida às vezes coloca as pessoas no lugar certo na hora certa, como se existisse uma força maior orquestrando encontros que podem mudar destinos. No hospital, Amado ficou na sala de espera, sentado numa cadeira de plástico azul, as mãos entrelaçadas, a camiseta ainda suja de terra por ter servido de travesseiro.
Algumas pessoas o reconheceram, sussurraram entre si, mas ele não deu atenção. Sua única preocupação era saber notícias daquela mulher. Foram 3 horas e 20 minutos de espera. Enfermeiras passavam apressadas, médicos discutiam casos, famílias inteiras aguardavam notícias de entes queridos. Amado permaneceu ali, imóvel, como se estivesse vigiando. De vez em quando, algum fã se aproximava pedindo uma foto ou autógrafo, mas ele gentilmente explicava que não era o momento apropriado. Finalmente, um médico se aproximou. Era um homem de meia idade, com óculos e jaleco branco impecável. Sua expressão era séria, mas havia um certo alívio nos olhos. "O senhor é quem encontrou a paciente?" perguntou o médico. "Sim, doutor. Como ela tá? E o bebê?" O médico suspirou antes de responder. "Senhor, o seu ato salvou 2 vidas hoje. A paciente estava com um quadro gravíssimo de pré-eclâmpsia. A pressão arterial chegou a 22/15. Se ela tivesse ficado mais 30 ou 40 minutos naquele estado, tanto ela quanto o bebê não teriam sobrevivido." Amado sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na cadeira mais próxima e respirou fundo. O médico continuou. "Ela está estável agora, sedada, e conseguimos estabilizar a pressão. O bebê também está bem, mas vamos manter ela em observação pelos próximos dias." Foi por muito pouco mesmo. As lágrimas vieram sem avisar, lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção profunda que ele não conseguia definir. Ali estava um homem que já tinha emocionado milhões de pessoas com suas canções, chorando numa sala de hospital por 2 vidas que nem conhecia, mas que de alguma forma já faziam parte da sua história. "Doutor, ela tem família? Alguém que cuide dela?" perguntou Amado, enxugando os olhos com as costas da mão. "Ainda estamos tentando descobrir. Ela não portava documentos nem celular. Quando acordar, vamos poder conversar com ela e entender melhor a situação." Amado permaneceu no hospital até o final da tarde. Não tinha compromissos importantes naquele dia, mas mesmo que tivesse, teria cancelado tudo. Comprou um sanduíche na lanchonete do hospital, tomou um café amargo da máquina automática e continuou esperando. Queria estar ali quando ela acordasse. Foram necessários 2 dias para que a mulher recobrasse completamente a consciência. 2 dias durante os quais Amado aparecia no hospital pela manhã e ficava até o final da tarde como se fosse um parente próximo. Os funcionários do hospital já o conheciam pelo nome, e alguns comentavam entre si sobre aquele cantor famoso que estava cuidando de uma desconhecida como se fosse da família. No 3º dia, finalmente ela abriu os olhos. Amado estava sentado numa cadeira ao lado da cama, lendo um jornal quando ouviu uma voz fraca. Onde eu tô?" Ele levantou imediatamente e chamou a enfermeira. A mulher estava confusa, tentando entender onde estava e o que tinha acontecido. Suas primeiras palavras foram: meu bebê tá bem? Seu bebê tá ótimo", respondeu a enfermeira com um sorriso caloroso. "Você teve muita sorte. Este senhor aqui te encontrou e salvou vocês 2. A mulher virou o rosto e olhou para Amado pela primeira vez. Era uma moça de no máximo 25 anos, com olhos castanhos grandes e expressivos, que agora se enchiam de lágrimas. Foi o senhor que me achou?" "Foi sim, mas o importante é que vocês estão bem agora", disse Amado, se aproximando da cama. "Como você está se sentindo? Quem é o senhor? Por que me ajudou?" ela perguntou, ainda confusa. A enfermeira interveio. "Moça, esse é o Amado Batista. Ele te encontrou desmaiada no parque e chamou a ambulância." A reação da mulher foi de completa incredulidade. Ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar a informação. "Amado Batista, o cantor? Isso é sério?" Amado sorriu pela primeira vez em 3 dias. "É sério sim, mas isso não importa agora. O que importa é que você me conte quem você é e se tem alguém que a gente pode avisar que você tá bem." A história que ela contou partiu o coração de todos que estavam ouvindo. Seu nome era Carla, tinha 23 anos, e estava grávida de 8 meses. O pai da criança a havia abandonado quando descobriu a gravidez, e ela não tinha família próxima em Goiânia. Havia chegado à cidade há 6 meses,
vinda de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, em busca de trabalho e uma vida melhor. Estava morando num abrigo municipal para mulheres em situação de vulnerabilidade, um lugar com regras rígidas e condições precárias. Na manhã em que Amado a encontrou, ela havia saído para caminhar porque estava sentindo contrações leves e queria um pouco de ar fresco. Começou a se sentir mal durante a caminhada, teve tonturas e decidiu sentar um pouco para descansar. Foi a última coisa de que se lembrava. Eu não tenho ninguém, disse ela, com a voz embargada. Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho nada preparado para quando o bebê nascer. Eu não sei o que vou fazer. Amado ouviu tudo em silêncio, de vez em quando assentindo com a cabeça, os olhos marejados de emoção. Quando ela terminou de contar sua história, ele ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse organizando os pensamentos. Então, disse com a voz firme mas carinhosa: "Você não tá sozinha mais não. A gente vai dar um jeito em tudo." Nos dias seguintes, Amado se tornou uma presença constante na vida de Carla. Ele chegava ao hospital todas as manhãs com frutas frescas, revistas, e sempre uma conversa carinhosa. Trouxe livros sobre gravidez e cuidados com bebês, fones de ouvido com música clássica para ela escutar e relaxar, e até mesmo um pequeno rádio para que ela pudesse passar o tempo. Mas mais importante que os presentes era a presença. Carla, que havia passado meses se sentindo completamente sozinha no mundo, agora tinha alguém que se importava genuinamente com seu bem-estar. Amado a escutava contar sobre seus medos, suas expectativas, seus sonhos para o futuro do filho que estava para nascer. Ele compartilhava histórias de sua própria vida, falava sobre a importância da família, sobre como as dificuldades da vida às vezes nos preparam para momentos de maior felicidade. Uma tarde, enquanto conversavam sobre nomes para o bebê, Carla disse: "Eu tava pensando, se for menino, eu queria que ele se chamasse Amado. Seria uma forma de nunca esquecer que existe bondade no mundo, que existem pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca." Amado ficou emocionado com a sugestão, mas disse: "Carla, você não precisa fazer isso. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não é verdade," ela respondeu, segurando a mão dele. "Muita gente teria passado reto, teria fingido que não viu, teria achado que não era problema seu. O Senhor parou sua vida para cuidar de uma estranha. Isso não é normal, isso é especial." Quando chegou o momento da alta hospitalar, Amado já tinha tudo organizado. Ele havia alugado um apartamento pequeno mas confortável num bairro seguro de Goiânia, mobiliado completamente e estocado com tudo que uma mãe e um bebê poderiam precisar. O apartamento ficava no térreo de um prédio simples, com uma pequena área externa onde Carla poderia tomar sol e relaxar. No quarto que seria do bebê, Amado havia instalado um berço de madeira maciça, um guarda-roupa cheio de roupinhas de todas as idades, fraldas suficientes para meses, brinquedos educativos e até mesmo uma cadeirinha para o carro. Na cozinha, a geladeira estava cheia de alimentos saudáveis e havia um kit completo para preparar as mamadeiras. Mas o toque mais especial estava na sala, um violão apoiado no sofá com um bilhetinho que dizia: "Para as canções de ninar que vocês vão criar juntos." "Amado, isso é demais. Eu nunca vou conseguir pagar tudo isso," disse Carla quando ele a levou para conhecer o apartamento. "Não é para pagar, é para aproveitar," respondeu ele. "E tem mais, eu deixei 2 anos de aluguel pago antecipado, e uma conta no banco com R$50 mil para você usar com as despesas do bebê e suas necessidades pessoais. Isso vai dar tempo suficiente para você se estabelecer, talvez fazer um curso, conseguir um trabalho." Carla não conseguiu falar nada. Simplesmente se jogou nos braços de Amado e chorou todas as lágrimas que havia guardado durante meses de solidão e medo. Chorou de gratidão, de alívio, de uma felicidade que ela achava que nunca mais sentiria na vida. O bebê nasceu 3 semanas depois, num parto tranquilo e natural. Um menino saudável, de 3,5 kg, com os olhos grandes como os da mãe e uma cabeleira escura que prometia ser abundante como a do pai biológico que nunca conheceria. Carla manteve sua promessa. O menino se chamou Amado. Amado Batista estava presente no hospital no dia do nascimento. Quando a enfermeira trouxe o bebê embrulhado numa mantinha azul clara, ele sentiu uma emoção que jamais havia experimentado.
Segurou aquela pequena vida nos braços com o cuidado de quem segura o tesouro mais precioso do mundo. Olá, pequeno amado, sussurrou ele, olhando nos olhinhos que ainda não conseguiam focar direito. Bem-vindo ao mundo. Você tem uma mamãe muito corajosa e muito especial. Nos meses que se seguiram, Amado manteve contato constante com Carla e o bebê, mas sempre de forma discreta e respeitosa. Ele aparecia uma vez por semana, às vezes trazia medicamentos ou alguma coisa especial para comer, outras vezes simplesmente ficava um tempo conversando e brincando com a criança. Nunca se impôs como uma figura paterna, mas estava sempre disponível quando precisavam de apoio. Carla, por sua vez, se mostrou uma mãe dedicada e determinada. Com a tranquilidade financeira garantida por 2 anos, ela conseguiu fazer um curso de auxiliar administrativo e, quando o pequeno Amado completou 1 ano, já estava trabalhando meio período numa empresa de contabilidade. Estava construindo sua independência com dignidade e determinação. Uma coisa que sempre impressionou Carla foi a discrição de Amado sobre toda a situação. Ele nunca contou a história para a imprensa, nunca usou o caso para promoção pessoal, nunca postou fotos nas redes sociais, nunca mencionou o assunto em entrevistas ou programas de televisão. Quando algum repórter tentava abordar sobre rumores de que ele estava ajudando uma mãe solteira, ele sempre desconversava e mudava de assunto. Não é sobre mim, ele dizia sempre que Carla perguntava. O que ele não falava sobre o caso? É sobre cuidar de quem a vida esqueceu, e além do mais, bondade não precisa de palco nem de plateia. Bondade é algo que a gente faz porque é certo, não porque alguém está assistindo. Houve uma ocasião em que um programa de televisão descobriu a história e queria fazer uma matéria especial sobre o lado humano do Amado. Ofereceram uma quantia considerável de dinheiro tanto para ele quanto para Carla participarem da reportagem. Amado recusou categoricamente e pediu para Carla também não aceitar. Nossa história não está à venda, ele disse a ela. O que aconteceu entre nós foi real, foi verdadeiro e deve continuar sendo nosso. No momento em que viramos notícia, perdemos a pureza do que vivemos. Carla concordou completamente. Ela havia aprendido com Amado que existem coisas na vida que são sagradas demais para serem transformadas em espetáculo. Quando o pequeno Amado completou 2 anos, a situação de Carla estava completamente estabilizada. Ela havia conseguido uma promoção no trabalho, estava ganhando um salário que permitia manter o apartamento por conta própria, e tinha até conseguido economizar um pouco de dinheiro. O menino estava crescendo saudável, esperto, e já falava algumas palavrinhas. Numa tarde de sábado, Carla convidou Amado para um almoço especial. Ela havia preparado uma feijoada, prato que ele havia mencionado ser um dos seus favoritos, e queria fazer uma conversa importante. Depois que terminaram de comer e pequeno Amado estava dormindo no berço, ela disse: Amado, eu preciso te falar uma coisa. Esses 2 anos foram os mais importantes da minha vida. Você não só salvou nossas vidas naquele dia no parque, você nos ensinou a viver com dignidade, com esperança, com amor. Agora, eu tô pronta para seguir meu caminho sozinha. Ela parou um momento, emocionada, e continuou: eu sempre vou ser grata por tudo que você fez, e meu filho sempre vai saber da história de como um anjo apareceu na nossa vida quando mais precisávamos. Mas agora, chegou a hora de eu assumir completamente a responsabilidade pela nossa felicidade. Amado sorriu, com os olhos marejados de orgulho. Carla, você não imagina como eu fico feliz ouvindo isso. Você se tornou exatamente a mulher forte e independente que eu sabia que você era lá no fundo. E pequeno Amado tem sorte de ter uma mãe como você. Ele levantou, foi até o berço onde o menino dormia peacefully, e fez um carinho delicado nos cabelinhos escuros. Cuida bem dela, pequeno homem, sussurrou. E lembra sempre que no mundo existe bondade, existe amor, e existe gente disposta a ajudar quando você mais precisar. Daquele dia em diante, os encontros se tornaram mais espaçados, mas a amizade permaneceu sólida. Amado continuou sendo uma presença discreta mas constante na vida dos dois. Nos aniversários de pequeno Amado, sempre chegava um presente especial, geralmente algum instrumento musical adequado para a idade da criança. No Natal, aparecia uma cesta com frutas e doces caseiros. No Dia das Mães, Carla recebia flores com um cartão simples: para a mãe mais corajosa que eu conheço.
Anos se passaram, e a história permaneceu como um segredo bem guardado entre poucas pessoas. Alguns funcionários do hospital, onde tudo aconteceu, ainda comentavam ocasionalmente sobre aquele caso emocionante do cantor famoso que salvou uma mãe e um bebê. Enfermeiras, que estavam de plantão na época, contavam para colegas mais novas sobre a generosidade silenciosa que presenciaram. Mas para o grande público, aquela história nunca existiu oficialmente. Amado Batista continuou sua carreira, fazendo shows pelo Brasil inteiro, gravando discos, emocionando plateias com suas canções românticas. Poucos sabiam que, além de tocar corações com suas músicas, ele havia literalmente salvado 2 corações que batiam dentro de pessoas reais, com necessidades reais, com uma gratidão real que transcendia qualquer letra de canção. Carla prosperou profissionalmente, fez novos cursos, conseguiu um emprego ainda melhor e eventualmente conheceu um homem bom que a aceitou completamente junto com seu filho. Eles se casaram numa cerimônia simples quando o pequeno Amado tinha 5 anos. O menino ganhou um padrasto amoroso, mas nunca esqueceu a história de seu primeiro pai do coração, aquele que o encontrou antes mesmo de ele nascer. Hoje, pequeno Amado tem 8 anos e estuda numa escola particular. Paga com o dinheiro que sua mãe consegue ganhar honestamente com seu próprio trabalho. Ele é um menino alegre, esperto e tem um talento natural para música. Já sabe tocar algumas músicas simples no violão que Amado lhe deu quando completou 7 anos, e sua música favorita é, obviamente, Secretária. De vez em quando, numa tarde qualquer, Carla olha pela janela do apartamento que hoje consegue manter sozinha e lembra daquela manhã fria de setembro em que sua vida e a de seu filho foram salvas por um homem que poderia ter passado reto, que poderia ter fingido que não viu, que poderia ter achado que não era problema dele. Em noites de insônia, quando o pequeno Amado está dormindo e ela fica pensando na vida, Carla às vezes pega o violão que ainda está guardado na sala e tenta tocar algumas notas. Não sabe tocar direito, mas o som que sai do instrumento a tranquiliza, como se fosse uma conexão com aquele período de sua vida em que aprendeu que milagres existem, e às vezes usam tênis de corrida surrados e fones de ouvido antigos. Esta é uma história que nunca vai ganhar documentário na televisão, nunca vai virar filme no cinema, nunca vai gerar manchetes de jornal, mas é uma história real, de bondade genuína, de amor ao próximo, de como um gesto simples pode mudar completamente o rumo de uma vida. É a prova de que por trás do sucesso e da fama, Amado Batista carrega um coração do tamanho do Brasil, capaz de amar e cuidar até mesmo de quem nunca tinha visto na vida. E talvez essa seja a música mais bonita que ele já compôs, mesmo sem nunca ter escrito uma única nota sobre ela. A melodia mais perfeita que ele já criou, mesmo sem nunca ter tocado uma só corda pensando nela. Porque algumas das melhores canções da vida não precisam de palavras, não precisam de acordes, não precisam de palco. Elas acontecem no silêncio de um gesto de amor, na descrição de uma bondade verdadeira, na certeza de que fazer o bem não precisa de plateia para ser aplaudido. A história de Amado, Carla e pequeno Amado continua sendo escrita todos os dias, numa melodia suave que apenas eles 3 conseguem ouvir completamente. Uma canção de gratidão, de amor, de esperança, que prova que os melhores sucessos de um artista às vezes não são aqueles que tocam no rádio, mas aqueles que tocam diretamente no coração de pessoas reais, mudando vidas reais, criando felicidade real. E assim, enquanto o Brasil inteiro canta suas músicas de amor, Amado Batista carrega dentro de si a certeza de que a maior declaração de amor que ele já fez não foi para uma mulher que o deixou como nas suas canções, mas para a humanidade em si, numa manhã qualquer de setembro, debaixo de um ipê amarelo, quando decidiu que 2 vidas desconhecidas eram mais importantes que qualquer outra coisa no mundo.